No início de junho de 1942, uma batalha naval ocorreu nas águas da parte central do Oceano Pacífico, perto do atol de Midway, que mais tarde foi reconhecida por muitos historiadores militares como uma das viradas mais significativas de toda a Segunda Guerra Mundial no teatro de operações do Pacífico. Uma batalha cujo resultado foi em grande parte determinado pelas ações de aeronaves baseadas em porta-aviões, e não pelo tradicional confronto de artilharia de navios. Superfície, que por si só naquela época era um conceito relativamente novo, ainda não totalmente estabelecido da guerra naval. Na época desta batalha, a Marinha Imperial Japonesa tinha uma superioridade quantitativa, em muitos aspectos, qualitativa significativa sobre as forças navais americanas adversárias, incluindo um número significativamente maior de porta-aviões envolvidos e, em geral, um nível muito alto de treinamento de pilotos de convés japoneses, que naquela época tinham experiência prática de combate significativa de vários anos anteriores de operações de combate ativas. No entanto, a combinação de vários fatores muito significativos, incluindo a aquisição oportuna pelo lado americano através da quebra bem-sucedida de códigos navais japoneses de informações críticas de inteligência sobre o ataque japonês planejado ao atol de Midway, bem como uma certa sorte e uma combinação bem-sucedida de circunstâncias táticas diretamente durante a própria batalha, levou a um resultado que se revelou completamente oposto às expectativas iniciais do comando japonês. O episódio culminante, em muitos aspectos decisivo, de toda a batalha foi um episódio relativamente curto em sua duração real, mas ao mesmo tempo extremamente eficaz, que entrou para a história militar sob o nome informal de Os Maravilhosos 4 Minutos, um ataque quase simultâneo, coordenado com muito sucesso no tempo, embora não seja o resultado de um único plano tático inicial, de vários esquadrões de bombardeiros de mergulho baseados em porta-aviões americanos diretamente sobre porta. Aviões japoneses no momento muito crítico em que as cabines de comando desses navios japoneses foram literalmente sobrecarregadas por um número significativo de suas próprias aeronaves, reabastecido e rearmado imediatamente antes do esperado novo ataque às forças americanas, o que tornou os porta-aviões japoneses neste momento específico extremamente vulneráveis a tal ataque surpresa. Como resultado deste ataque muito eficaz, 3 dos 4 porta-aviões japoneses envolvidos na batalha receberam danos tão graves em questão de minutos que foram posteriormente afundados diretamente durante a batalha em curso ou foram forçados a ser deliberadamente afundados pela sua própria tripulação devido à impossibilidade de extinguir eficazmente os incêndios de grande escala que surgiram a bordo, representando uma ameaça crítica à própria existência dos navios. A perda de uma parte significativa da frota de porta-aviões japonesa, que incluía um número significativo de pilotos e técnicos de solo extremamente experientes e bem treinados, cujas qualificações profissionais se revelaram objetivamente impossíveis de substituir rapidamente durante o período restante do conflito militar, teve um impacto estratégico colossal e em grande parte irreversível em todo o curso posterior das operações militares no Teatro do Pacífico, na verdade privando a Marinha Imperial Japonesa de uma superioridade quantitativa e qualitativa anteriormente significativa no campo da aviação baseada em porta-aviões, que deu ao lado japonês a iniciativa em todo o período anterior de hostilidades ativas. A Batalha de Midway continua sendo um dos exemplos históricos mais marcantes de quão decisivas, muitas vezes desproporcionalmente significativas em relação à sua duração imediata, as ações das aeronaves baseadas em porta-aviões podem ter no resultado geral de uma grande batalha naval, em certos casos, em todo o curso estratégico adicional de todo um conflito militar, demonstrando claramente, já em um estágio histórico bastante inicial na formação da aviação naval, o papel fundamentalmente novo que as aeronaves baseadas em porta-aviões foram posteriormente chamadas a desempenhar na guerra naval ao longo das décadas subsequentes. Entre as muitas soluções caras e de alta tecnologia no campo da vigilância aérea, há à primeira vista uma solução técnica surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz: o balão cativo dos sistemas Lens, Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System, que é, na verdade, um grande dispositivo inflável cheio de hélio, elevado a uma altura considerável e mantido no lugar por meio de um cabo durável e especialmente reforçado que o conecta a uma estação terrestre. A ideia fundamental subjacente a um conceito aparentemente tão simples do ponto de vista tecnológico é o valor prático excepcionalmente elevado da presença contínua e a longo prazo de radar ou outro equipamento sensor a uma altitude significativa, sem a necessidade de uma aeronave convencional cara, tripulada ou mesmo não tripulada, que requer manutenção constante e mudanças regulares de tripulação. Ao contrário de qualquer aeronave que deve retornar regularmente à base para reabastecimento, manutenção programada ou mudanças de tripulação,
um balão cativo é capaz de permanecer em uma determinada altitude de operação por muitos dias, e sob certas condições operacionais favoráveis, várias semanas de serviço contínuo, proporcionando vigilância radar excepcionalmente longa, quase contínua, de uma determinada área, sem as interrupções regulares na observação típicas de qualquer aeronave devido à necessidade de substituir uma aeronave em serviço na aeronave por outra. A altitude significativa de tal balão, muitas vezes excedendo vários milhares de metros, fornece um raio excepcionalmente amplo de cobertura efetiva de radar, que é especialmente valioso para detectar alvos de baixa altitude potencialmente perigosos, mísseis de cruzeiro, veículos aéreos não tripulados ou aeronaves tripuladas de baixa altitude, que, como já discutimos em detalhes anteriormente no contexto de uma conversa geral sobre o efeito de seguir o terreno, muitas vezes são capazes de evitar efetivamente a detecção oportuna por radares terrestres significativamente menos elevados. Estações precisamente devido à curvatura natural da superfície terrestre e às características do terreno específico. Tecnicamente, tal sistema inclui não apenas o próprio balão com radar ou outro equipamento de sensor instalado nele, mas também uma infraestrutura terrestre bastante complexa, uma estação de amarração durável e especialmente projetada que garante a fixação confiável do balão no lugar sob uma ampla variedade de condições meteorológicas, às vezes muito desfavoráveis, bem como o equipamento necessário para transmitir dados de inteligência coletados pelo balão aos operadores terrestres em tempo real por meio de um cabo especial integrado diretamente na corda projetada que segura o balão. Uma limitação prática significativa de tal sistema é a mobilidade objetivamente muito baixa do próprio balão, efetivamente ligado a um ponto de base fixo específico baseado no solo, o que torna tal sistema ideal principalmente para observação estacionária de longo prazo de uma área específica, predeterminada e relativamente imutável no tempo, por exemplo, para proteger uma grande instalação militar estacionária ou uma seção significativa da fronteira do Estado, mas muito menos aplicável para monitoramento operacional flexível de uma situação em mudança dinâmica a uma distância considerável da localização estacionária da base do próprio balão. Uma limitação prática adicional significativa é a vulnerabilidade óbvia de um balão relativamente lento, de grande porte, principalmente, vinculado a um balão de ponto fixo a um possível ataque direto de um inimigo tecnicamente avançado, o que limita significativamente a viabilidade prática de usar tal sistema principalmente em situações de uma ameaça militar direta relativamente limitada, e não é um conflito armado em grande escala e de alta intensidade contra um inimigo tecnicamente avançado capaz de destruir efetivamente um alvo estacionário tão perceptível e fisicamente vulnerável. Já examinamos detalhadamente vários aspectos da operação da cabine de comando de um porta-aviões. Mas uma aeronave significativa, muitas vezes a maior parte das aeronaves baseadas em porta-aviões, em determinados períodos de tempo, não está localizada na própria cabine de comando, mas nas profundezas do casco do navio, em um hangar especial, de onde as aeronaves são periodicamente elevadas até a cabine de comando usando um sistema especial de poderosos elevadores de carga, elevadores de aeronaves. O hangar, localizado diretamente abaixo da cabine de comando, é um grande espaço interno fechado de área significativa, usado principalmente para manutenção e reparos mais sérios e de longo prazo de aeronaves, para os quais, em contraste com a manutenção operacional relativamente rápida diretamente na cabine de comando entre missões de combate individuais, requer muito mais tempo e, principalmente, condições para tais trabalhos técnicos que são muito mais protegidos das condições climáticas adversas do mar aberto. O movimento de aeronaves entre o hangar relativamente apertado e o convés de voo aberto é fornecido por vários elevadores de aeronaves potentes, localizados, via de regra, ao longo das laterais do navio, fora da parte central imediata e mais intensamente utilizada da cabine de comando, o que permite tal movimento de aeronaves sem interrupção significativa das operações de voo intensivas em andamento simultaneamente na parte central da cabine de comando. Cada elevador de aeronave é uma plataforma bastante grande e tecnicamente muito confiável, capaz de levantar um peso significativo de uma aeronave de combate totalmente equipada, juntamente com um certo volume de pessoal técnico de acompanhamento e o equipamento necessário, entre os níveis do hangar e da cabine de comando em um período de tempo relativamente curto, o que é fundamental para manter o ritmo elevado necessário de operações de voo intensivas, características do uso moderno de combate de um porta-aviões. Um requisito técnico adicional significativo para o projeto de tais elevadores de aeronaves é seu desempenho confiável em uma ampla variedade de condições climáticas de mar aberto, às vezes muito desfavoráveis, incluindo balanço significativo do navio em ondas fortes,
bem como garantir resistência estrutural suficiente e confiabilidade de tal sistema, mesmo em condições de possíveis danos de combate ao navio, uma vez que a falha de uma parte significativa de tais elevadores de aeronaves pode limitar criticamente a capacidade real de combate de um porta-aviões para operações de voo intensivas. Operações, mesmo mantendo a funcionalidade total da própria cabine de comando. Uma tarefa logística separada, não menos importante, é a movimentação das próprias armas da aeronave entre instalações especiais de armazenamento de munições protegidas, localizadas na parte mais protegida e profunda do casco do navio, e a cabine de comando, onde essas armas são suspensas diretamente nas aeronaves que se preparam para uma missão de combate. Esta tarefa é resolvida por meio de um sistema separado e especializado de elevadores de carga de munições, estrutural e organizacionalmente separado dos já mencionados elevadores de aeronaves precisamente por razões de segurança adicional, minimizando o risco de danos acidentais simultâneos à própria aeronave e às armas militares armazenadas a bordo em caso de uma possível emergência no âmbito de um destes dois sistemas logísticos internos paralelos, mas fisicamente separados do navio. A operação coordenada e eficaz de todo o complexo sistema de logística interna de um porta-aviões, combinando o convés do hangar, elevadores de aeronaves, sistema de armazenamento e entrega de munições, continua sendo um elemento criticamente importante, embora completamente oculto do observador externo, para garantir a alta intensidade geral das operações de voo de combate de um porta-aviões moderno, demonstrando claramente que a real eficácia de combate de tal navio é determinada não apenas pelo trabalho externamente visível da própria cabine de comando, mas também por um trabalho coordenado muito menos perceptível, mas absolutamente necessário, do extenso navio, infraestrutura interna complexamente organizada. Já mencionamos repetidamente vários aspectos do apoio médico à aviação militar, incluindo o trabalho dos médicos da aviação já discutido em detalhe anteriormente. Mas há também um ramo separado e muito especializado da aviação militar, cuja tarefa direta é transportar diretamente, com a maior segurança possível, militares feridos e doentes do teatro de operações militares para locais onde são prestados os cuidados médicos qualificados necessários, ambulância aérea, evacuação aeromédica. O desenvolvimento histórico desta área da medicina militar está mais diretamente relacionado ao aumento consistente da velocidade geral e confiabilidade da aviação de transporte militar ao longo do século XX. Uma vez que é a redução significativa no tempo total de transporte de um soldado gravemente ferido do local da lesão imediata até o local de prestação de cuidados cirúrgicos completos e qualificados que é um dos fatores-chave que determina de forma mais significativa as chances reais de uma pessoa ferida de sobrevivência bem-sucedida e posterior recuperação. Os dados estatísticos acumulados ao longo de vários grandes conflitos militares sucessivos dos séculos XX e XXI demonstram de forma convincente uma redução constante e muito significativa na taxa de mortalidade geral entre militares feridos, em grande parte devido diretamente à redução consistente no tempo médio de evacuação de uma pessoa ferida do local da lesão para cuidados cirúrgicos completos, o que foi largamente facilitado pelo desenvolvimento consistente e pela utilização prática cada vez mais generalizada de vários meios de ambulâncias aéreas durante este período histórico. O moderno sistema de evacuação aeromédica inclui vários níveis sequenciais e interligados. Diretamente do campo de batalha, a evacuação dos feridos é geralmente realizada por meio de helicópteros relativamente pequenos e manobráveis, capazes de pousar nas proximidades do campo de batalha, proporcionando o transporte inicial mais rápido possível dos feridos até o ponto de atendimento médico de emergência mais próximo, onde o ferido recebe a estabilização inicial de sua condição antes de estar apto para transporte posterior, muitas vezes muito mais longo. Para evacuação subsequente em distâncias muito maiores, por exemplo, de um teatro de operações militares para um grande hospital militar totalmente equipado, localizado a uma distância significativa da zona de combate imediata, e às vezes em outro continente, são utilizadas aeronaves de transporte militar muito maiores e especialmente equipadas, cujo espaço interno está equipado com equipamentos médicos especiais para a duração de tal missão, incluindo locais para colocação de macas com os feridos, os equipamentos necessários para manter funções vitais e monitorar a condição dos pacientes mais críticos diretamente durante o voo, bem como a presença a bordo de médicos especialmente treinados, pessoal capaz de fornecer os cuidados médicos de emergência necessários diretamente durante o transporte. Uma conquista tecnológica moderna significativa nesta área tem sido a criação e implementação prática de equipes cirúrgicas móveis especializadas e equipamentos médicos portáteis associados que podem efetivamente funcionar diretamente a bordo de uma aeronave de transporte em voo,
o que em certos casos mais críticos permite que certas intervenções cirúrgicas de emergência sejam realizadas diretamente no ar, mesmo antes de a aeronave realmente chegar ao seu destino, aumentando ainda mais as chances reais dos pacientes mais gravemente feridos de sobreviverem com sucesso durante o transporte prolongado. O desenvolvimento de um sistema de evacuação aeromédica tão complexo e multinível ao longo das últimas décadas continua sendo um dos exemplos mais visíveis e praticamente mensuráveis de como o desenvolvimento tecnológico consistente da aviação militar pode ter um impacto positivo mais imediato, muitas vezes de vital importância, muito além do uso exclusivo de aeronaves em combate, contribuindo diretamente para a preservação das vidas dos militares feridos diretamente durante o desempenho de missões de combate. No verão de 1948, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a aviação de transporte militar viu-se no centro de uma das operações humanitárias mais significativas de toda a sua história, a famosa Ponte Aérea de Berlim, durante a qual os aliados ocidentais durante quase um ano forneceram quase todos os suprimentos necessários aos habitantes dos setores ocidentais de Berlim exclusivamente através do transporte aéreo, em condições de bloqueio total da cidade por terra pelas forças de ocupação soviéticas. O pano de fundo estratégico desta situação foi que Berlim Ocidental, estando territorialmente profundamente dentro da zona de ocupação soviética da Alemanha do pós-guerra, foi quase completamente cortada da comunicação terrestre direta com o resto do território controlado pelos aliados ocidentais, devido ao bloqueio terrestre imposto pelo lado soviético, que apresentou às autoridades de ocupação ocidentais uma escolha muito difícil: ou concordar com a capitulação real dos setores ocidentais de Berlim sob pressão de tal bloqueio, ou empreender uma tentativa em uma escala sem precedentes para garantir o abastecimento total de uma população urbana multimilionária exclusivamente através do transporte aéreo. A escala de tal tarefa revelou-se verdadeiramente colossal. Para garantir pelo menos o nível mínimo exigido de fornecimento de alimentos, combustível e outros bens vitais à população dos setores ocidentais de Berlim, era necessário transportar diariamente por via aérea muitos milhares de toneladas de cargas diversas, que inicialmente excediam significativamente as capacidades práticas reais da aviação de transporte militar disponível na época para os aliados ocidentais. A organização de uma operação aérea sem precedentes exigiu uma coordenação logística excepcionalmente precisa e detalhada, incluindo um fluxo quase contínuo e 24 horas por dia de aeronaves de transporte seguindo corredores aéreos estritamente definidos com um intervalo de apenas alguns minutos entre voos sucessivos, o que por si só representava um desafio significativo do ponto de vista da gestão segura de um tráfego aéreo tão intenso utilizando tecnologias de navegação e despacho daquele período histórico, que eram relativamente imperfeitas para os padrões modernos. Uma parte significativa dos bens transportados consistia em combustível de pedra, utilizado para aquecimento e fornecimento de energia à cidade, bem como uma variedade de alimentos necessários para garantir um padrão de vida mínimo aceitável à população urbana durante todo o período do bloqueio. Enquanto uma certa parte dos bens transportados incluía categorias de bens bastante inesperadas, mas ao mesmo tempo muito simbolicamente significativas, incluindo, em particular, o fornecimento regular de doces para a população infantil da cidade, que mais tarde se tornou um conhecido símbolo do lado mais humanitário e humano desta operação logística militar em grande escala. Depois de quase um ano de transporte aéreo intensivo e quase contínuo, o lado soviético, confrontado com a óbvia ineficácia prática do bloqueio terrestre inicialmente introduzido, que não foi capaz de quebrar a determinação dos aliados ocidentais e a vontade da própria população de Berlim Ocidental, foi forçado a levantar oficialmente este bloqueio, o que de facto marcou o sucesso completo de toda a operação de fornecimento aéreo em grande escala. A Ponte Aérea de Berlim continua a ser um dos exemplos históricos mais marcantes da utilização prática da aviação de transporte militar para fins puramente humanitários, em vez de fins de combate direto, demonstrando claramente tanto o verdadeiro potencial prático da aviação de transporte militar estratégico como o significado político e simbólico muito significativo que uma operação aérea humanitária em grande escala pode adquirir no contexto de um confronto geopolítico mais amplo entre partes concorrentes nas condições da então emergente Guerra Fria. Já mencionamos repetidamente vários aspectos do uso de paraquedas na aviação militar, desde a ejeção emergencial de um piloto até o pouso de pessoal e carga. Mas a própria forma e design da cobertura do paraquedas militar passou por uma evolução tecnológica significativa ao longo da história da aviação militar, aumentando significativamente a segurança e a precisão prática do pouso de pessoal e carga lançada por paraquedas. A forma mais antiga,
Historicamente, a primeira e por muitas décadas dominante de paraquedas militar era uma cúpula redonda relativamente simples em sua geometria básica, que representava fisicamente um grande pedaço de tecido especial de paraquedas, adaptado em um formato próximo ao hemisfério, que fornecia o arrasto aerodinâmico necessário, o que retardava significativamente a taxa de descida da pessoa ou carga que pousava para um nível relativamente seguro. Uma limitação fundamental significativa de um design clássico e redondo de um paraquedas foi a controlabilidade real muito limitada de tal cúpula durante o processo de descida. Uma pessoa pousando através de tal paraquedas tinha uma oportunidade prática extremamente limitada de realmente influenciar a direção e a velocidade de seu próprio movimento horizontal diretamente durante o processo de descida, o que tornou o ponto final do pouso real, em uma extensão muito significativa, dependente da direção e força do vento real em várias alturas durante o processo de descida, em muitos aspectos semelhante ao discutido anteriormente em detalhes problema de precisão, desembarque de carga tradicional e descontrolado. Um avanço tecnológico significativo foi o aparecimento subsequente e a implementação prática gradual e cada vez mais difundida de um design fundamentalmente diferente de um docel de paraquedas, o chamado paraquedas de asa de paraquedas de ar comprimido, que não é um simples docel hemisférico, mas uma estrutura muito mais complexa em sua geometria interna, consistindo de várias seções células herméticas separadas e interconectadas, que durante a descida são preenchidas com fluxo de ar que se aproxima, formando em última análise uma superfície bastante rígida e aerodinamicamente eficiente. Em muitos aspectos lembra em seu princípio de funcionamento a asa de uma aeronave convencional, embora muito menos rígida em seu design físico. Um design tão fundamentalmente novo de um docel de paraquedas fornece um grau incomparavelmente maior de controlabilidade real durante o processo de descida em comparação com um docel redondo simples e tradicional. A pessoa que pousa, por meio do controle apropriado da tensão de certas linhas de tal asa de paraquedas, tem a oportunidade de controlar de forma bastante eficaz a velocidade, mais importante, a direção do seu próprio movimento horizontal durante o processo de descida, o que aumenta significativamente a precisão prática de pousar precisamente em um ponto de pouso pré-planejado e desejado, fora dependendo em determinadas condições de vento desfavoráveis, características das circunstâncias específicas desta aterragem em particular. Esse controle significativamente aumentado do paraquedas de asa tornou-se um dos principais fatores técnicos que tornaram praticamente viável a técnica de pouso secreto em alta altitude discutida anteriormente em detalhes, usada, em particular, pelos controladores de combate e pelo serviço de resgate de paraquedas. Uma vez que é a controlabilidade significativa de um paraquedas de asa tão moderno que permite ao especialista em pouso superar uma distância horizontal muito significativa no processo de uma descida longa e controlada de uma grande altitude, alcançando efetivamente com antecedência um ponto de pouso planejado que está significativamente distante horizontalmente do ponto inicial de deixar a aeronave em alta altitude. A aviação militar moderna, no entanto, continua a usar ambos os tipos fundamentais de sistemas de paraquedas, dependendo da tarefa prática específica. O velame redondo tradicional, muito mais simples, mais confiável e, mais importante, significativamente mais barato, continua sendo a solução ideal para pouso relativamente em massa de pessoal que não requer precisão excepcionalmente alta de pouso individual, enquanto o paraquedas de asa muito mais complexo e caro é usado principalmente em situações que exigem precisão individual excepcionalmente alta dos pousos controlados, característicos das atividades de unidades de propósito especial altamente especializadas. Já mencionamos repetidamente a técnica de pouso secreto em grandes altitudes no contexto das atividades de diversas unidades militares especializadas. Mas a física e a tecnologia específicas de tal pouso, que inclui duas técnicas fundamentalmente diferentes, High Altitude Low Opening e High Altitude High Opening, merecem uma consideração técnica separada e mais detalhada. Ambas as técnicas estão unidas por um princípio comum e fundamental. O especialista em pouso deixa o porta-aviões a uma altitude muito significativa, muitas vezes superior a 7 a 8 mil metros, o que é significativamente maior do que a altitude em que o porta-aviões poderia ser facilmente detectado visualmente ou por radar por meios terrestres inimigos, o que permite ao porta-aviões realizar a operação de pouso, permanecendo a uma distância considerável e a uma altitude muito significativa. Em relação ao território inimigo potencialmente perigoso, reduzindo significativamente o risco tanto para a própria aeronave quanto, principalmente, para um ponto específico, não previamente desmascarado do especialista. Pouso pretendido.
A diferença fundamental entre esses dois métodos está diretamente no momento do efetivo lançamento do paraquedas utilizado em relação a todo o período de descida do especialista em pouso, desde o momento da saída do avião até o momento do efetivo pouso no solo. Ao usar a técnica AL, o especialista em pouso faz uma queda livre bastante longa durante quase toda a descida, abrindo seu próprio paraquedas apenas em uma altura relativamente pequena e segura imediatamente antes do pouso, o que minimiza significativamente o tempo total durante o qual o especialista em pouso está sob um velame de paraquedas já totalmente aberto, muito mais perceptível e, mais importante, muito mais lento, potencialmente detectável visualmente ou mesmo através de certos meios técnicos de vigilância inimiga a uma distância relativamente significativa. A técnica AU, ao contrário, envolve a abertura de um paraquedas por um especialista em pouso quase imediatamente após a saída direta do porta-aviões, ou seja, na mesma altitude inicial muito significativa, mas ao mesmo tempo, o especialista em pouso, usando a controlabilidade significativa de um paraquedas de asa moderno que já foi discutido em detalhes, faz um voo planado bastante longo e totalmente controlado sob um velame já aberto ao longo de uma distância horizontal muito significativa. Muitas vezes atingindo várias dezenas de quilômetros, antes de atingir um ponto específico e pré-planejado de real pouso. A escolha de uma técnica específica é amplamente determinada pelos requisitos específicos de uma missão de combate específica, a técnica AL, que fornece um tempo mínimo de visibilidade visual sob um dossel aberto, é ideal principalmente para pousar diretamente em relativa proximidade de um ponto-alvo específico, enquanto a técnica AU, muito mais tecnicamente complexa, que requer um voo de planagem controlado significativamente mais longo e fisicamente exaustivo sob o dossel, muitas vezes. Em condições de temperaturas ambientes muito baixas em grandes altitudes, é ideal precisamente em situações que exigem pouso a uma distância horizontal muito significativa do ponto de imediato partida da aeronave, o que permite que o porta-aviões permaneça a uma distância significativamente maior de um ponto de pouso-alvo específico, aumentando ainda mais o sigilo e a segurança geral de toda a operação. Ambas as técnicas exigem do especialista em pouso um treinamento especializado excepcionalmente longo e completo, incluindo o domínio obrigatório de técnicas de respiração em alta altitude usando oxigênio adicional, cuja necessidade já discutimos em detalhes no contexto de uma conversa geral sobre a fisiologia de voos em alta altitude, bem como resistência física e psicológica excepcional necessária para realizar com eficácia uma descida muito longa e fisicamente exigente em condições extremas de alta altitude, frio significativo e, muitas vezes, escuridão completa, característica da aplicação prática real de tais técnicas de pouso secretas muito tecnicamente complexas e fisicamente exigentes. Já examinamos detalhadamente como a aviação militar evita fenômenos meteorológicos perigosos, como tempestades. Mas há também um desafio climático fundamentalmente diferente, muito mais permanente e sustentável, que a aviação militar é forçada a enfrentar precisamente em certas regiões geográficas, numa base regular e sistemática, temperaturas extremamente baixas características das regiões árticas e subárticas, criando uma série de dificuldades técnicas muito específicas que diferem significativamente das condições de operação muito mais familiares das aeronaves num clima temperado ou quente. A primeira dificuldade significativa está diretamente relacionada ao funcionamento do próprio motor da aeronave em condições de temperaturas ambientes extremamente baixas. O combustível de aviação a certas temperaturas negativas muito baixas pode começar a cristalizar ou, pelo menos, aumentar significativamente a sua própria viscosidade, o que pode dificultar seriamente o funcionamento normal do sistema de combustível do motor, incluindo tanto o processo de fornecimento de combustível como a sua subsequente atomização eficaz por injetores, necessária para o processo normal e eficiente de combustão de combustível na câmara de combustão do motor. É por isso que o combustível de aviação usado por aeronaves militares operando em condições climáticas extremamente frias geralmente contém aditivos especiais que reduzem significativamente a temperatura de cristalização do próprio combustível, garantindo assim seu desempenho normal e confiável, mesmo em temperaturas significativamente mais baixas em comparação com o combustível de aviação padrão usado em condições climáticas mais moderadas. Uma complexidade adicional significativa é criada pelo desempenho geral de vários sistemas hidráulicos da aeronave em condições de frio extremo. O fluido hidráulico padrão, com uma diminuição significativa da temperatura, pode aumentar significativamente sua própria viscosidade, o que pode dificultar seriamente a operação normal e eficaz de vários sistemas controlados hidraulicamente da aeronave, incluindo, em particular, as superfícies de controle previamente desmontadas em detalhes e, o que é especialmente crítico,
o sistema de retração e extensão do trem de pouso, que é necessário precisamente em momentos críticos de decolagem e pouso do avião. O congelamento da própria fuselagem também é um problema prático significativo. A formação de uma camada de gelo nas superfícies externas, principalmente na borda frontal da asa e cauda, que pode perturbar seriamente as características aerodinâmicas normais da aeronave, reduzindo significativamente a força de sustentação criada pela asa e ao mesmo tempo aumentando significativamente o arrasto aerodinâmico geral, que, com uma intensidade significativa de tal congelamento, pode criar uma ameaça muito séria e potencialmente catastrófica à segurança de voo. É por isso que as aeronaves militares que operam regularmente em condições climáticas extremamente frias estão equipadas com sistemas anti-gelo especiais que utilizam, dependendo da implementação técnica específica, quer o aquecimento elétrico das superfícies mais críticas da fuselagem suscetíveis de formação de gelo, quer um sistema pneumático especial que destrói mecanicamente periodicamente a camada de gelo já formada através da inflação controlada de elementos de borracha especiais, construídos diretamente na estrutura do bordo de ataque da asa. Em condições de frio extremo, adquire também uma importância adicional significativa a formação fisiológica do próprio pessoal técnico de voo e de terra, que tem de desempenhar as suas funções profissionais em condições de temperaturas ambientes extremamente baixas, o que exige a utilização de vestuário de proteção especial e muito tecnicamente avançado, bem como uma certa formação especializada que visa o reconhecimento atempado e a prevenção eficaz de diversas formas de lesões pelo frio, incluindo queimaduras de frio, o que representa uma ameaça prática muito real para o pessoal forçado a realizar operações técnicas bastante longas diretamente no solo, ao ar livre nestes climas extremamente frios. A combinação de todos esses desafios técnicos e fisiológicos muito específicos torna a operação da aviação militar em climas árticos ou subárticos extremos uma área separada e muito especializada da prática da aviação militar, exigindo treinamento técnico e fisiológico especializado adicional significativo, tanto da própria aeronave quanto do pessoal de voo e técnico diretamente envolvido, em comparação com a prática padrão, muito mais comum, de operar a aviação militar em condições climáticas significativamente mais moderadas. Já examinamos detalhadamente a tradição cultural informal dos emblemas dos esquadrões e dos indicativos de chamada pessoais dos pilotos. Mas há também uma categoria formalizada completamente separada, muito mais oficial, de reconhecimento dos méritos de uma unidade de aviação militar, gratidão coletiva e prémios da unidade, citações de unidade, atribuídas não a um militar individual específico, mas a toda a unidade como um todo, em reconhecimento aos méritos militares coletivos excepcionais desta unidade específica no âmbito de uma determinada operação militar específica ou de um longo período de operações de combate ativas. A diferença fundamental entre tal prémio coletivo e os muito mais familiares prémios e insígnias individuais de militares individuais é que o direito de usar uma determinada insígnia especial concedida por tal prémio coletivo se estende a todos os militares que foram oficialmente incluídos na unidade específica premiada no momento dos méritos militares excepcionais relevantes, independentemente da contribuição pessoal individual de cada militar específico para alcançar tal resultado coletivo. A atribuição de tal prémio coletivo, como regra, requer evidência documental oficial de excepcional, excedendo significativamente os padrões usuais esperados de mérito de combate de toda a unidade como um todo, por exemplo, a conclusão bem-sucedida de uma operação de combate excepcionalmente complexa envolvendo risco significativo, demonstração de coragem coletiva excepcional e profissionalismo do pessoal diante de oposição séria e significativa do inimigo, ou a obtenção de resultados de combate significativos e estrategicamente significativos, tornados possíveis precisamente graças às ações coletivas bem coordenadas e coordenadas de todo o pessoal deste departamento específico. Os militares que servem como parte de uma unidade que recebeu tal prémio coletivo oficial tradicionalmente recebem o direito de usar permanentemente a insígnia especial correspondente diretamente em seu uniforme militar, que muitas vezes permanece mesmo no caso de uma transferência subsequente de um determinado militar para outra unidade, o que torna tal insígnia uma espécie de evidência permanente e oficialmente reconhecida da participação pessoal de um determinado militar em méritos militares coletivos historicamente significativos, oficialmente reconhecidos como excepcionais de uma determinada unidade em um determinado período específico de seu próprio serviço militar. Além do reconhecimento oficial e puramente formal de tais méritos coletivos, a atribuição de tal prémio coletivo tradicionalmente adquire um significado simbólico e psicológico muito significativo diretamente para o pessoal da unidade premiada, servindo como objeto de orgulho profissional coletivo bem fundamentado e,
principalmente, um elemento significativo da memória histórica preservada e da continuidade de uma determinada unidade militar, muitas vezes transmitida às gerações subsequentes de militares servindo na mesma unidade muito mais tarde, após a conclusão imediata do serviço de militares específicos, cujos méritos militares coletivos foram originalmente merecedores de tal prémio oficial. Tal tradição de reconhecimento coletivo dos méritos militares da unidade militar como um todo, juntamente com outros elementos da cultura profissional específica da aviação militar já discutidos em detalhe anteriormente, demonstra claramente a importância significativa que a tradição da aviação militar atribui não apenas aos méritos individuais de pessoal militar individual e específico, mas também a um aspecto muito mais amplo e coletivo da identidade profissional e da continuidade histórica de uma unidade específica da aviação militar como uma unidade organizacional relativamente independente com a sua própria e muito longa tradição histórica. Já examinamos detalhadamente as diversas ameaças às quais estão expostas as comunicações de rádio tradicionais entre aeronaves militares, incluindo as diversas formas de interferência e interceptação eletrónica que já foram discutidas detalhadamente. Mas a aviação militar moderna está pesquisando cada vez mais ativamente e implementando na prática uma tecnologia de comunicação segura fundamentalmente alternativa, muito menos vulnerável a essas ameaças tradicionais, comunicação óptica e a laser entre aeronaves. A diferença técnica fundamental entre essa comunicação óptica e a comunicação de rádio muito mais tradicional e amplamente utilizada reside na própria natureza física do sinal usado para transmitir informações, em vez das ondas de rádio tradicionais se propagando em um feixe amplo em quase todas as direções da fonte de radiação, o que torna tal sinal de rádio potencialmente detetável e, consequentemente, interceptado por qualquer receptor tecnicamente equipado que esteja dentro da zona de propagação deste sinal de rádio. A comunicação óptica usa exclusivamente um feixe de laser focado e direcionado de maneira estreita que transmite as informações necessárias diretamente entre um transmissor específico e um receptor específico, fisicamente localizado exatamente ao longo do caminho de propagação de um determinado feixe de laser estreito. Esta característica fundamental da comunicação óptica cria uma vantagem prática muito significativa em termos de sigilo geral e segurança das informações transmitidas, uma vez que o sinal de laser transmitido em si não se propaga fisicamente para longe de uma direção muito estreita e precisamente definida entre um transmissor específico e um receptor específico. Para interceptar efetivamente essas informações, um adversário em potencial precisaria colocar fisicamente seu próprio dispositivo receptor exatamente ao longo do caminho de propagação deste feixe de laser direcionado extremamente estreitamente, o que é uma tarefa muito mais tecnicamente complexa em comparação com a interceptação muito mais fácil de um rádio tradicional, muito mais amplamente distribuído. Sinal. Da mesma forma, a comunicação óptica acaba sendo fundamentalmente muito menos vulnerável aos métodos de supressão eletrónica tradicional discutidos anteriormente, uma vez que tais métodos, como regra, são eficazes contra um sinal de rádio de banda relativamente larga que se propaga em uma ampla gama de direções, enquanto a supressão eficaz de um feixe de laser direcionado de maneira estreita exigiria que o inimigo tivesse conhecimento preciso da direção específica e muito limitada de propagação deste sinal, o que essencialmente, às vezes quase completamente exclui a possibilidade fundamental de supressão prática e eficaz de tal comunicação através de métodos tradicionais de contramedidas eletrónicas. Uma limitação técnica significativa da comunicação a laser óptico, no entanto, continua sendo a necessidade objetiva de garantir o apontamento mútuo suficientemente preciso e estável do transmissor e do receptor um para o outro durante todo o período de manutenção da comunicação, o que representa uma tarefa muito mais complexa tecnicamente em relação à comunicação entre duas aeronaves em movimento, muitas vezes com uma velocidade relativa muito significativa, em comparação com comunicações de rádio tradicionais significativamente menos exigentes neste aspecto, que inicialmente não requerem um apontamento mútuo excepcionalmente preciso das antenas do transmissor e do receptor entre si. Uma limitação prática adicional significativa é a sensibilidade muito alta da eficiência da comunicação do laser óptico às condições atmosféricas atuais ao longo do caminho de propagação do feixe de laser, nebulosidade significativa, precipitação intensa ou outros fenômenos meteorológicos adversos podem enfraquecer significativamente ou interromper completamente a transmissão efetiva de tal sinal óptico, o que torna a comunicação óptica uma tecnologia muito menos universal e resistente. Várias condições climáticas em comparação com a comunicação de rádio tradicional, que é muito mais resistente ao ruído neste aspecto.
É por isso que a aviação militar moderna vê a promissora tecnologia de comunicação óptica a laser principalmente como um acréscimo valioso aos métodos tradicionais de comunicação de rádio existentes, muito mais maduros, usados principalmente em certas situações táticas específicas, onde a importância especial do máximo sigilo e segurança das informações transmitidas justifica as dificuldades técnicas adicionais associadas ao uso de tal tecnologia e certas limitações operacionais, e de forma alguma como um substituto completo e generalizado para uma comunicação de rádio tradicional muito mais universal e tecnicamente muito mais madura. A aviação militar é um sistema incrivelmente complexo e multifacetado onde a engenharia, a experiência humana, a memória histórica e a procura constante e incessante de novas soluções estiveram inextricavelmente interligadas ao longo da história de mais de um século da aviação militar como tal.